E aí, pessoal, vamos atualizando aqui as coisas sobre o Grêmio neste domingo, porque tem especulação sobre chegada de um jogador, a gente vai falar sobre isso. Tem também saídas de atletas por aqui e o destino de pretendidos pelo Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. São muitas informações e eu vou começar com os destinos. Isso mesmo, jogadores que eram pretendidos pelo Grêmio e que foram negociados com outros clubes, dois especialmente, o Moisés e o Sorriso. Vocês lembram que o Grêmio estava atrás de um jogador de lado para compor o grupo. E o Grêmio, e admitiu isso através das entrevistas de Denis Abraão, esteve muito próximo de anunciar o Moisés, jogador da Ponte Preta, e também o Sorriso, jogador que pertencia ao Juventude. Vocês lembram disso? Pois ambos tomaram um destino na última semana. O Moisés, que eu conheço pouco dele, fechou contrato com o Fortaleza, que comprou aqueles 10 milhões que o Grêmio precisaria pagar. O Grêmio acabou optando por não fazer o negócio, pois o Fortaleza fechou o contrato lá até o final de 24. Um jogador que a gente vai observar muito, parece ter ido inclusive para substituir o jogador que o Internacional contratou junto ao Fortaleza. Pelo menos é o que parece. E o Juventude confirmou a venda do Sorriso, o atacante de lado, jovem ainda, para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino. O jogador foi muito discutido internamente, o presidente Romildo admitiu o interesse no jogador e o Juventude então vendeu os direitos econômicos, ou parte dele, fica com dinheiro ainda para uma futura venda, mas essa é uma notícia que de alguma maneira compõe aquele entendimento do Grêmio. O Grêmio foi atrás, os dois jogadores acabaram fazendo negócios com times da Série A, um no Bragantino, um no Fortaleza. Os dois vão jogar Libertadores da América, o Grêmio acabou ficando para trás, não sei até que ponto se desistiu antes desses negócios ou se foi esse o motivo da opção desses jogadores por ir para outros clubes. Mas é algo que a gente precisa refletir. O Grêmio diminuiu de tamanho, acabou não conseguindo contratar jogadores do seu interesse e perdeu para Bragantino e para Fortaleza. Acho que é legal a gente pensar sobre isso também, em razão de tudo que a gente tem colocado, do nosso medo, em razão do apequenamento que a segunda divisão vai nos trazer. A gente tem que refletir e pensar sobre isso. O Grêmio tem também algumas saídas. O Grêmio, na verdade, tem uma saída. Patrick, o meia Patrick, que surgiu lá em 17, pintou como craque. O presidente disse que ia escrevê-lo na Libertadores, pois Patrick acabou não explodindo, não virou o jogador que se imaginava, foi emprestado já para alguns clubes e agora o Grêmio acertou a transferência dele para o Santa Clara de Portugal. Detalhes burocráticos ainda impedem um anúncio oficial, mas é essa a negociação. A tendência, inclusive, é que o jogador seja anunciado amanhã como jogador do Santa Clara. Ele vai por empréstimo até o meio do ano. Lembrando, ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano. Então, uma opção de compra que deve ser barata. O jogador acabou não explodindo, estava treinando na transição, ia ter uma oportunidade no jogo, acabou tendo também uma gripe que o tirou do jogo. E aí o Patrick agora vai para outro destino. Incrível como grande parte desses jogadores dessa geração acabou não vingando, né? Não vingando, a gente também precisa falar e entender o que aconteceu de fato neste ponto, né? São muitos jogadores dessa geração que acabaram surgindo, agora vai, e não foi. Agora vai, não foi. Começaram a ser emprestados e não vingaram. Não é um, nem dois, nem três, são muitos desses e a gente tem que pensar sobre isso. Outro jogador, e agora já entrando na linha das especulações de saída, que eu trago aqui é a consulta que o Cruzeiro fez em relação a Guilherme Guedes. O lateral que já teve a consulta do Santos, agora tem do Cruzeiro. Ele possui contrato com o Grêmio até o final de 24 e está na transição e deve ser titular. Eu fiz no vídeo anterior, vocês vão ver, o Thiago Rosa acabou não tendo uma lesãozinha, um desconforto muscular, talvez não seja o titular e aí vai dar oportunidade para o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes é um jogador também dessa geração que pintou, que todos apoiaram,
mas que está parando, né? Está travando. Nas vezes em que esteve no campo, se mostrou fisicamente muito abaixo, e agora a gente espera que ele tenha essa recuperação. A informação que eu tive é que ele não tem interesse em ir para o Cruzeiro, ele quer tentar aproveitar este espaço para acabar vingando, né? Acabar se colocando aí como opção para o Grêmio. O Grêmio tem 2 laterais no time principal, o Grêmio tem o Diogo Barbosa, que é o titular, o Grêmio tem o Nicolas, recentemente contratado. Teria espaço para o Guedes, teria, mas não parece que seja esse o futuro do Guedes. Portanto, consulta do Cruzeiro, que jogaria contra o Grêmio, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ver o que pode ser definido. Também nessa linha, e esse também fez opção por ficar com o Grêmio, diz respeito ao Friso. Friso é um volante de pé esquerdo, era capitão do time naquelas competições de base, hoje está na transição, disputa a posição com o Bitelo, disputa a posição ali com o Varela, e ele também recebeu uma série de consultas de times da Série A e da Série B. E inicialmente ele negou essas opções porque ele quer passar por essa experiência dos 2 jogos no Grêmio. Ele quer passar, ele quer tentar ver o que dá para fazer e a partir daí tentar entender o seu futuro. Hoje é um jogador que deve, se não for aproveitado no profissional, se não vingar nesse vestibular, entre aspas, que a gente tem citado todos os dias, se não vingar, ele com certeza vai entrar na linha e vai aceitar uma dessas investidas, porque é um jogador que precisa, sim, nesse momento, exatamente desse ponto. É necessário jogar com a idade dele, não adianta ficar aí nesse limbo. Esse jogador precisa desse ritmo. Ele tem um contrato com o Grêmio até o fim da temporada, é uma multa alta, mas uma multa que hoje perde um pouco valor, porque a partir da metade do ano ele pode fazer um pré-contrato com qualquer clube. Então é preciso definir o futuro desses jogadores urgentemente. O Grêmio tem uma série de jogadores nessa situação e precisa definir. Fez contratos altos, grandes, com muita gente, e agora é hora de baixar um pouco. O Friso, me parece, assim como o Guilherme Guedes, assim como o próprio Patrick, desses jogadores que precisam tomar um rumo. O rumo, e rápido, né? Precisa tomar um rumo. Por fim, eu queria colocar para vocês uma especulação que surgiu e que eu consegui tirar a ideia. Em entrevista ao programa Central do Mercado, o empresário Nick Arcuri afirmou que o Grêmio, entre outros clubes, e o Internacional também, consultou a situação do volante Tietê, que pertence ao São Paulo, que jogou no Campeonato Brasileiro pelo Atlético. O Atlético já dispensou o jogador e o empresário Nick Arcuri falou que o Grêmio teria algum interesse nessa contratação. E o que a gente pode dizer? Que essa informação não procede. O Grêmio não quer a contratação do Tietê, o Grêmio não pretende contratar mais volantes e neste momento as contratações estão fechadas, estão encerradas por conta do Grêmio. Portanto, não procede a informação de que o Grêmio quer um volante, não procede a informação sobre a vontade do Grêmio de ter Tietê. O que é falado, a gente tem que vir aqui buscar as informações para poder colocar. Tá dito? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.